Saudamos todos aqueles que nesta hora sintonizam com a TV Espírita para o culto do Evangelho no Lar. Desejamos a todos votos de muita paz. Lembramos que devem colocar sobre a mesa a jarra com a água, os copos em número suficiente para todos os participantes deste Evangelho. Vamos preparar-nos, como habitualmente, harmonizando o ambiente na nossa casa e também harmonizando o nosso espírito, serenando para este Evangelho. Por isso vamos escutar uma canção. Página 42, Rainha Santa. Rainha Santa, bem irmã e boa amiga, Rainha Santa, vem fazer-nos companhia. Rainha Santa, dá-nos tua mão, Senhora. Rainha Santa, presença consoladora. Santa Isabela, oh irmã, bela princesa, socorriste das vivências mais penosas. Está sangrando a nobre alma portuguesa. Vem perfumar nossas dores com tuas rosas. Rainha Santa, vem irmã e boa amiga, Rainha Santa, vem fazer-nos companhia. Rainha Santa, dá-nos tua mão, Senhora. Rainha Santa, presença consoladora. Bondosa amiga que do além velas por nós, vem em socorro destes pobres pecadores. Com tua força divina nós estamos sós e seguiremos mitigando tantas dores. Rainha Santa, vem irmã e boa amiga, Rainha Santa, vem fazer-nos companhia. Rainha Santa, dá-nos tua mão, Senhora. Rainha Santa, presença consoladora. Da Assis distante, São Francisco elegeste como teu guia, teu modelo, tua luz. Nobre Rainha, te pedimos que com ele nos conduza por Maria até Jesus. Rainha Santa, vem irmã e boa amiga, Rainha Santa, vem fazer-nos companhia. Rainha Santa, dá-nos tua mão, Senhora. Rainha Santa, presença consoladora. Rainha Santa, presença consoladora. Rainha Santa, presença consoladora. Amado Mestre, te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez reunidos em família, a aprender a tua palavra, os teus ensinamentos estes que tanto precisamos nos momentos conturbados que vivemos. E por isso, Senhor, te pedimos que nos envolvas a todos nós, a nossa família, no nosso pequeno lar, mas também no lar, no teu lar, que é a Terra, o planeta em que vivemos, para que os nossos ensinamentos possam ser ouvidos por todos e que possamos aprender neste caminho que temos que fazer de evolução. Fica conosco, Senhor, e que assim seja. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 23, Estranha Moral. Não vim trazer a paz, mas a divisão, itens 17 e 18. O Espiritismo vem realizar, na época prevista, as promessas do Cristo. Entretanto, não pode fazer sem destruir os abusos. Como Jesus, ele depara-se com o orgulho, o egoísmo, a ambição, a cupidez,
o fanatismo cego, que, levados às suas últimas trincheiras, tentam barrar-lhe o caminho e erguer-lhe entraves e perseguições. Por isso, é preciso combatê-lo. Mas o tempo das lutas e das perseguições sangrentas passou. As que terá de vencer são todas morais, e o seu termo está próximo. As primeiras duraram séculos, estas durarão apenas alguns anos, porque a luz, em vez de partir de um único foco, irrompe de todos os pontos do globo e abrirá mais depressa os olhos aos cegos. Essas palavras de Jesus, pois, entender-se como referentes às cóleras que ele previa que a sua doutrina provocaria, aos conflitos momentâneos a que ia dar causa, às lutas que teria que sustentar antes de se firmar, como aconteceu aos hebreus antes de entrarem na terra prometida, e não um desígnio premeditado da sua parte para semear a desordem e a confusão. O mal viria dos homens e não dele. Ele era como o médico que vem curar, mas cujos remédios provocam uma crise de saúde, atacando os maus humores do doente. A mensagem de hoje do livro Vem Comigo, da nossa benfeitora espiritual Maria Teresa Magalhães, psicografado por Arnaldo Costeira, intitula-se Humanidade. Também tu lhe pertences, também fazes parte desse rebanho que o Senhor criou para a felicidade plena. É esse atributo em plenitude que deve ser considerado, porque se trata de adquirir até ao limite a bondade, compaixão pelas dores alheias, benevolência e caridade irrestrita, que farão de nós espelhos onde se refletirá Deus em sua plenitude de amor. O mundo desafia-nos a cada passo nas suas atrações, nas suas belezas, nas suas dores, nas furnas tenebrosas, na raiva e na revolta, na esperança e nas lutas fratricidas. Exercita mais e mais as virtudes que Deus te dá para alimentar e multiplicar até o infinito. E um dia, como Jesus afirmou sem hesitação, poderás ser Deus em toda a plenitude, conseguindo grandes coisas como Jesus conseguiu, porque seguramente, além de Deus, como ele teve, tê-lo-ás também. Somos humanidade, todos sem exceção, em marcha para ele. As grandes revelações divinas, como nós vamos tentando perceber pelas instruções dos imortais, são trazidas à humanidade depois de devidamente ponderadas pelo mundo maior. São ações que estão muito para além daquilo que a nossa imaginação pode perceber. Mas vamos entendendo que, de facto, sendo revelações divinas, têm sido trazidas em tempos próprios, quando se verifica que há determinado processo na própria vida do humano, no próprio progresso humano, na evolução humana. Jesus, no seu tempo, diz o Evangelho de São João, disse que nem tudo nós, os desse tempo, poderíamos suportar, nem tudo poderíamos perceber e entender, mas que haveria de enviar o Consolador como o fez, e o Consolador veio para nos dar outros detalhes, maiores detalhes, para o nosso aprendizado espiritual, particularmente o aprendizado espiritual. É natural que uma revelação que traz novas mensagens, novas ideias, novos pontos de vista sobre determinados aspectos que eram entendidos de certa forma até certa época e que agora, a partir dali, devem ser ponderados e entendidos de forma diferente, é natural que estas questões tragam divisões para as pessoas que estudam, que analisam, que comentam estas situações, particularmente as relacionadas com a parte espiritual da vida. É natural que as famílias se desentendam muitas das vezes com questões que a ciência de novo nos apresenta. E, particularmente, a parte religiosa é uma parte que toca muito à família, toca muito ao humano, e por isso algo de novo que apareça, que contradiga aspectos que estão enraizados
no pensamento das pessoas ao longo dos tempos, é muito natural que traga a tal divisão. Porque muitas das vezes aquele que se sente que não está a ser entendido, nem sequer se apercebe que, por vezes, não tem o conhecimento completo daquilo que defende. Então Jesus trouxe, de facto, o Consolador para nos esclarecer, não para nos dividir. Nós temos é que estar atentos, de facto, à necessidade de cada vez mais irmos progredindo, irmos aprendendo, irmos conhecendo, buscando os ensinamentos que, de novo, o mundo espiritual traz. Quem é o mundo espiritual? São os apóstolos de Jesus, que trazem através das suas fontes de informação tudo isso que agora vamos tendo ao dispor para nós próprios aqui na Terra, como ainda num processo de aprendizado muito embrionário, digamos assim, temos necessidade de perceber cada vez mais e melhor os fundamentos das leis, onde é que elas incidem, qual é o nosso caminho agora. Este caminho que Jesus trouxe é um caminho que nos vem de dizer que temos que evoluir particularmente no campo moral. Enquanto que até há séculos atrás se matava em nome de Deus, se procuravam os lugares santos e se matavam os irmãos, fossem eles desta ou daquela raça, em nome de Deus, hoje temos que os convidar a perceber aquilo que nos pode unir, aquilo que nos pode dizer como é que eu posso ajudar aquele irmão. E o Cristo trouxe o Consolador exatamente com essa perspectiva. Os espíritas têm essa grande mensagem e essa grande responsabilidade de tentar transmitir a todos, queiram ouvir, a sublime, a superior mensagem de Jesus, que nos diz para amarmos a Deus e para amarmos o próximo. Se queremos evoluir, de facto, se queremos ser moralmente melhores e termos o tal reino de felicidade que Ele nos promete, que Ele nos falou, temos que evoluir moralmente. Temos que aprender a mensagem divina que agora o Consolador prometido nos está a dar, nos está a proporcionar. Então que tenhamos os ouvidos hoje bem abertos e que passemos a partir de agora a tentar perceber por nós próprios, individualmente, aquilo que são as mensagens, os novos entendimentos, as novas perspectivas que nos são trazidas pelo mundo bom através dos mensageiros de Jesus. Estes dois itens que escutamos hoje do Evangelho de Assunção do Segundo Espiritismo são o final deste capítulo que temos vindo a analisar ao longo destas semanas, em que Jesus não veio trazer a paz, mas a espada, a divisão, conforme nós temos vindo a compreender estas palavras de Jesus. Nós, se nos situarmos naquela época em que Jesus veio à Terra, nós podemos compreender que a humanidade era muito materialista. A maior parte dos povos acreditava em muitos deuses, sendo que esses deuses eram de alguma forma imagens daquilo que seriam os homens com algumas características, com qualidades acima da média e que fariam, naturalmente, serem considerados como divindades. Só o povo hebreu acreditava num Deus único. Então Jesus veio à Terra numa altura em que muito poucas pessoas estariam preparadas para compreender os ensinamentos que ele veio trazer sobre a vida espiritual, sobre o além, sobre a vida depois desta vida material. Então ele falou por parábolas, muito poucos o compreenderam, mas após 3, 4 séculos de perseguições aos cristãos, uma grande parte dos povos já conhecia Jesus, já conhecia a sua mensagem. Também temos que compreender que naquela época muito pouca gente sabia ler, sabia escrever, tinha acesso a essas informações, a não ser através das pregações, através da palavra que era passada nas comunidades religiosas onde se ensinavam e onde se falava dos ensinamentos de Jesus. Mas nós, seres humanos, que vivemos nessa época, éramos mais imperfeitos,
naturalmente, do que hoje. E, portanto, o nosso orgulho, o nosso egoísmo, a nossa visão também mais materialista, fazia com que esta religiosidade, esta crença em Deus, fosse aceite e fosse utilizada mais no sentido de dominar as populações, dominar os povos, ter acesso à riqueza, ter acesso a poderes que nós julgávamos que eram os essenciais para a vida, pois não tínhamos bem a noção daquilo que era a vida depois da morte. Muitos não acreditavam que nós voltaríamos a nascer de novo, como Jesus ensinou e explicou a Nicodemos. Então foi preciso séculos e séculos para que a palavra de Jesus, para que a sua mensagem fosse derrubando essas barreiras, esses hábitos. Foi preciso criar essa revolução, essa divisão, essas lutas. Até que, depois da invenção da imprensa, por Gutenberg, não é? Se começaram a publicar os livros em massa. A informação começou a chegar, a pouco e pouco, a mais gente. Não à totalidade da população. Nós ainda nos recordamos que no século passado em Portugal havia muita analfabetização, havia muita gente que não sabia ler nem escrever. Mas hoje, nos tempos que nós vivemos, em que a informação circula a uma velocidade quase que em tempo real, as coisas acontecem em qualquer parte do mundo e nós sabemos, graças à internet, graças às comunicações que hoje existem, que é muito mais fácil fazer passar a mensagem, fazer chegar os ensinamentos de Jesus. E então, em meados do século XIX, o Espiritismo veio porque era a altura de trazer de novo os ensinamentos de Jesus que haviam sido esquecidos ou que haviam sido adulterados ou mal interpretados. E é nesta fase, nestes tempos que nós vivemos, que a sua difusão, que as verdades, digamos assim, os aspectos mais universais dos seus ensinamentos vão chegar e espalhar-se por todo o lado. Como ouvimos na leitura, existem muitos focos de luz no planeta. Existem muitos pontos onde a mensagem de Jesus neste momento é analisada, estudada, divulgada. Então, será o Espiritismo que vai modificar todo o panorama do nosso globo? Certamente que são as verdades que ele trouxe. Agora, não terá necessariamente que serem os espíritas ou a doutrina espírita que vão revolucionar todo o mundo e fazer modificar aquilo que são os nossos sentimentos e os nossos comportamentos. Mas a pouco e pouco a humanidade vai compreendendo o que é o amar o próximo, o que é a solidariedade, o que é a caridade, o que é a fraternidade. E são esses valores, juntamente com o perdão das ofensas, juntamente com a humildade, que vão fazer com que nós, seres humanos encarnados, modifiquemos a nossa maneira de ver a vida, a nossa maneira de a viver, e isso promova uma nova revolução de comportamentos, uma revolução social, moral, que fará com que a Terra passe a ser um mundo onde não haja tanta maldade, onde não haja tanto sofrimento e que, a pouco e pouco, nós comecemos a vivenciar os ensinamentos de Jesus e a sermos realmente cristãos. Então, nesta leitura, nós vamos perceber porque é que Jesus fez essas afirmações há 2000 anos atrás. Porque era necessário que o tempo, que cada um de nós lutasse interiormente contra as suas imperfeições, contra o orgulho, contra o egoísmo, para instalar a humildade, para instalar a caridade e a fraternidade. Então, são estes os tempos
em que se vai processar essa transformação mais rápida do que aquilo que ocorreu no tempo de Jesus. E, portanto, os meios são outros, as tecnologias são uma ferramenta poderosíssima e, portanto, todos nós que hoje desejamos seguir Jesus, temos essa incumbência, temos essa tarefa, essa missão de vivenciar os seus ensinamentos e de os divulgar a todos aqueles que nos rodeiam. Senhor Jesus, te agradecemos agora por aqui estarmos mais uma vez reunidos em teu nome, para escutarmos os teus ensinamentos, para nos fortalecermos assim, Senhor, na fé, na coragem, no conhecimento, porque tu nos disseste, conhece a verdade e ela vos libertará. E de facto, conhecendo a verdade, Senhor, nós te pedimos que nos ajudes a todos, porque queremos de facto mudar, que nos ajudes a colocar nas nossas vidas, no nosso dia a dia, os teus ensinamentos, Senhor Jesus. Te queremos também pedir, e a Deus, nosso Pai, a quem tu devemos a própria vida, que nos ajude a ter uma vontade firme para colocarmos no nosso dia a dia e mostrarmos também com o nosso exemplo aos nossos irmãos, com os quais convivemos, começando no nosso próprio lar e com todos, Senhor, com quem estivermos, que de facto estamos diferentes, que queremos amar, para que possamos atrair outros irmãos. Não importa se são religiões diferentes, se pensam de maneira diferente, ajuda-nos, Senhor, a interiorizarmos que todos somos filhos de Deus, nosso Pai, e que queremos todos viver em serenidade, em paz, Senhor, num amor fraterno, para darmos as mãos e lutarmos no bom sentido por adquirirmos essa paz nos nossos lares, nas nossas famílias, nos nossos vizinhos, no trabalho, enfim, na sociedade onde estivermos, para que assim possamos colaborar todos, unidos no mesmo objetivo, na ajuda de transformarmos a Terra, para vencermos o egoísmo que ainda existe em nós, o orgulho, Senhor, que são as duas traves tão fortes que nos ajudam no nosso atraso espiritual. Ajuda-nos, Senhor, te pedimos. E pedimos também, ainda estamos em maio, à nossa Mãe Santíssima, à Nossa Senhora do Rosário de Fátima, que lance o seu manto de amor, como só ela o sabe fazer, por toda a humanidade sofredora, também pelos que andam na guerra, Senhor, para haja paz, Mãe Santíssima, para todos os lares, principalmente para aqueles que são desavindos, onde há violência, mas também para todos os que não têm lar, para todos que sofrem de solidão, de desamparo, Senhor, dos seus próprios familiares, que passam tantas e tantas dificuldades, tantos irmãos nossos, que sofrem dores inenarráveis, dores sem nome, que no lugar deles não saberíamos como haveríamos de fazer, certamente. Que todos tenhamos fé, todos, Senhor, que oremos uns pelos outros, porque a oração sentida, com o coração cheio de amor, move montanhas também de problemas e atenuamos muitas dores. Que oremos uns pelos outros, que nos ajudemos mutuamente. Onde houver dor, onde houver sofrimento, Senhor, leva a nossa prece, leva as nossas vibrações de amor, para que possam, nesta noite ou neste dia, sentir mais esperança, sentir mais fé, mais coragem, Senhor, sentir que não estão sós, porque há irmãos deste lado da vida que oram por todos eles, e do outro lado da vida temos a Ti, Divino Mestre, que nunca nos abandonas, nunca nos deixas sós, através da Tua espiritualidade amiga que sempre vem até nós. Temos sempre a ajuda que necessitamos para assim ultrapassarmos, porque tudo passa, que a Tua paz
se derrame sobre toda a terra, sobre todos os corações de toda a humanidade. Que assim seja, Jesus. Página 35. Tal é a lei. No meio da tormenta e da dor, só a fé consolará. A lei da causa e efeito soará. E a luz triunfará. Ao homem que teme prosseguir a errar sem parar, gritamos que a razão vai evoluir quando não vai sofrer até mudar. Na terra onde o ódio imperar, meu Senhor Salvador fará acordar. Aqueles que trabalham na maldade chorarão, sofrerão a iniquidade. Até os homens vêm colher, escutar, aprender os frutos da forma de viver, uns os bons, mas os maus, tal é a lei. Estamos a chegar à parte final do nosso Evangelho no Lar desta semana. É agora o momento para bebermos a água que colocámos no início da nossa reunião e que os benfeitores espirituais aqui presentes magnetizaram para nosso auxílio. Lembramos que os textos que semanalmente utilizamos no Evangelho no Lar são publicados no Jornal Espírita e que poderão ter acesso a eles previamente. Basta para isso assinarem o nosso jornal. Se assim o desejarem fazer, enviem um e-mail para jornalespírita@gmail.com solicitando todas as informações para receberem em casa o jornal, que tem naturalmente muitos outros artigos de interesse sobre a doutrina espírita. Lembramos que amanhã estaremos novamente em contacto com todos vocês com mais uma palestra. E na sexta-feira, também, pelas 20h30, agora na nossa associação, estaremos novamente juntos para mais uma reflexão doutrinária. Despedimos-nos de todos, desejando a todos votos de muita paz e que Jesus nos abençoe.